O que é imoral, mas legal. Difícil cancelar assinaturas de academias. Por favor, ligue. Envie um soneto em Old English em um pergaminho de papiro e aguarde 90 dias. Então sua filiação será cancelada, se for o caso. Empréstimo em dia de pagamento. É uma daquelas coisas que não é imoral em teoria, mas muito está na prática. Em teoria, o microempréstimo é suposto fornecer um stopgap para as pessoas que estão lutando com o dinheiro e recebem uma surpresa desagradável, como o carro quebrando ou a caldeira se desligando, e eles precisam de alguma forma de pagar para consertá-lo. Se lhes for dito adiantado o que estão pagando, e quanto o credor tem a ganhar com a transação, tudo bem. Infelizmente, isso não funciona assim na prática. Mesmo que um credor pagador seja administrado eticamente, é um fato triste que ser pobre é muito caro. E surpresas desagradáveis podem surgir muito mais regularmente do que imaginamos. Mesmo a microdívida adquirida de boa fé pode rapidamente prendê-lo e engoli-lo como areia movediça. E como todos sabemos, os emprestadores de dias de pagamento raramente são administrados de forma ética. Demitir um antigo funcionário que está prestes a se aposentar e colocar um estagiário que basicamente não trabalha por nada em seu lugar. A retenção de medicamentos de pessoas doentes é 100% legal de seu fornecedor de seguros, o que permite que seja na maioria das vezes. Assumir um jovem de 57 anos por um trabalho de baixo nível, sem escolta, e depois despedi-lo no final de sua experiência, porque, entretanto, você assumiu mais adolescentes. Sim, eu tinha um chefe que fazia isso. É 100% legal e ainda assim me deixou tão irritado que reiniciei minha busca por um novo emprego. Aquele pobre rapaz se esforçou tanto para mostrar seu melhor e ainda não foi o suficiente para aquele rapaz. Até mesmo os gerentes júniores ficaram com raiva e não acreditaram na afirmação de que o funcionário simplesmente não era bom o suficiente. Que se lixe aquele chefe. Casamento infantil. Em alguns estados do sul do México, meninas menores de 16 anos são forçadas a se casar com adultos em troca de dinheiro para a família. Estes estados juntos são a maioria dos eleitores em favor do presidente. Várias organizações pediram a suspensão dessas vendas de crianças. Mas o presidente disse, são seus costumes e estão no seu direito de continuar. Ele não quer perder seus votos. Beber e ou fumar enquanto se está grávida. Lobbying corporativo. Romantizar a perseguição e o assédio no cinema. Como vítima de perseguição e abuso doméstico nos últimos 10 anos, filmes românticos como Twilight e 50 Shades me deixam fisicamente doente. Não há nada de bonito em meu ex-namorado sentado do lado de fora do meu apartamento para ver a janela do meu quarto, tentando entrar enquanto eu dormia, porque ele sabia que eu vivia sozinho, me ligando de números diferentes e fingindo ser outras pessoas, assediando meus amigos e familiares para atualizações sobre mim, invadindo minha conta no Facebook para baixar minhas fotos e ler minhas mensagens privadas, ou mesmo bombardeio amoroso que antecedeu tudo isso. É aterrorizante. Estou assustado por minha vida. Quanto você tem que pagar no hospital ou como o sistema legal está bagunçado. Tão ruim que os Estados Unidos da América sofreram uma lavagem cerebral para pensar que a medicina privada é um bom sistema e que a medicina socializada é ruim. As pessoas vão defendê-la até ficarem azuis na cara porque não querem pagar um pouco mais em impostos para que uma pessoa pobre possa levar ponto se precisar. Empresas que compram casas, que fazem preços para o público e que aumentam as tarifas de aluguel de casas. Tomada quente. As corporações não devem ser capazes de possuir nenhum imóvel que seja zoneado como residencial. Qualquer imóvel que eles compram deve ser zoneado como comercial. E se as pessoas tiverem a intenção de alugar lá, deve ter uma ocupação mínima de pelo menos uma dúzia de unidades individuais. Fazer com que as pessoas enviem uma carta para um endereço físico para cancelar a inscrição de e-mails. Dependendo das circunstâncias, isso provavelmente é ilegal. Pela FTC, diga aos destinatários como optar por não receber e-mails futuros de você. Sua mensagem deve incluir uma explicação clara e conspícua de como o destinatário pode optar por não receber e-mails de você no futuro. Crie o aviso de uma forma que seja fácil para uma pessoa comum reconhecer, ler e entender. O uso criativo do tamanho do tipo, da cor e da localização pode melhorar a clareza. Forneça um endereço de e-mail de retorno ou outra forma fácil e baseada na internet para permitir que as pessoas comuniquem sua escolha a você. Você pode criar um menu para permitir que um destinatário opte por não receber certos tipos de mensagens,
Mas você deve incluir a opção de interromper todas as mensagens comerciais de você. Assegure-se de que seu filtro de spam não bloqueie estas solicitações de exclusão. Não há limites de prazo no Congresso. Não importa se você é republicano ou democrata. Muitas de nossas questões seriam resolvidas se isto não fosse uma coisa. Certos tipos de criação de animais. Precisamos parar com algumas dessas raças de gatos e cães. Você quer dizer aqueles golums bonitinhos que mal conseguem respirar e não conseguem de tudo quando exercitados e têm seus olhos caindo se o espirro for muito forte? Sim, podemos parar de criar o tipo de humanos que também fazem isso com eles? Não entendo como alguém pensa que isso é bonitinho. Prefiro os cães do tipo lobo fofinho. As raças de trabalho são muito boas, já que o padrão da raça é muitas vezes como tem 3 a 5 patas, 1 a 3 orelhas. Pode rebanho de ovelhas e é isso. Romantizar qualquer coisa a ver com a máfia. Crating, a prática de confinar um animal a uma pequena caixa para que não possa se mover por quase toda a sua vida. Ambientes tão apertados são um local de desova para bactérias que podem levar a infecções não tratadas, feridas abertas e outras doenças transmissíveis. As mães também esmagam acidentalmente seus bebês durante a amamentação quando confinadas de forma tão apertada. É uma forma de tortura que a maioria não desejaria para seus piores inimigos. Mas é prática comum em fazendas de fábrica e realizada em dezenas de milhões de porcos anualmente. O Spotify torna-se imediatamente a versão ruim quando você desvaloriza, mantendo seu dinheiro para o mês, mas não lhe dando nada por ele. Para tentar fazer com que você esqueça de cancelar antes do próximo pagamento, tente cancelar o Spotify. Você só pode fazê-lo em um computador, não em um telefone, e ele lhe pergunta 3 vezes de maneiras que parecem ter sido feitas. Então, se você clicar no botão e não rolar para baixo, você está pensando que está acabado na página que você está procurando cancelar. Mas eles o chamam de plano de mudança no primeiro e cancelam depois disso. Nunca pense que você realmente cancelou, a menos que tenha recebido o e-mail de confirmação. Até onde eu posso dizer, é totalmente legal, mas acabou de me cobrar mais $10 há alguns meses. É retenção otimizada. Sim, certo. Deixar um carrinho no estacionamento em vez de colocá-lo junto com os outros. Religião. Estou esperando ser votado, e não estou tentando me enganar. Mas as coisas que têm sido feitas em nome da religião ao longo do tempo são as piores. Também descobri, em minha própria vida, que aqueles que são os mais religiosos são os menos morais. É um dos grandes mistérios do mundo para mim. Fazer algo em nome de uma religião e fazer algo porque parte de uma religião são duas coisas muito diferentes. Acho que você está principalmente bravo com as pessoas que usam a religião para desculpar sua imoralidade. Ser uma pessoa traidora e mentirosa em seu casamento e depois receber 50% de tudo no divórcio. E porque eu sei que isso vai receber comentários misóginos, eu sou mulher. Meu ex era um mentiroso traidor. Era para minha casa e dinheiro que eu trabalhava antes e durante nosso casamento. Ele contribuiu muito pouco. Declamação. É ilegal em NJ. Algumas partes de PA. E algumas partes de TX. Deve ser assim em todos os 50 estados. Treine seu gato para apenas arranhar suas coisas ou encontrar outra casa se você não quiser. Não seja um preguiçoso pus. Reproduzir seletivamente animais de fazenda para se tornar uma existência torturada geneticamente projetada para o lucro sobre o bem-estar e a sobrevivência. Cortar sua genitalia, bicos, etc., sem anestesia. Colocá-los em uma gaiola muito pequena para até mesmo se virarem para dentro. O processo de criação dos animais é muito perturbador. Devo acrescentar, uma vez que não sejam mais produtivos o suficiente, transportá-los por longas distâncias sem comida e água até o matadouro. Antes do abate, atordoe-os. Não funcionou? Não há tempo para ter certeza. Basta acabar com eles no local. Leis de direitos dos poceiros. Você nunca me convencerá do contrário. O fato de termos um termos quater profissional deveria forçar todos os estados e órgãos governamentais a reescrever essas leis estúpidas que deixam as pessoas basicamente apenas roubar as casas de outras pessoas. Minha tia está agora entrando em falência porque os ocupantes entraram na casa que tentaram revirar, e não puderam vendê-la por causa dos danos. E esses ocupantes livres trouxeram crianças com eles. Então eles têm todo tipo de proteção para não serem despejados. 54 anos de idade. E desabrigados porque 22 coisas com 5 crianças entraram em uma casa que ela estava tentando alugar por um preço justo em um bairro agradável.
E a pilha de impostos que ela não pode pagar deu à Receita Federal a oportunidade de confiscar sua casa. E a casa alugada também. Comprar um monte de casas em uma área por pouco dinheiro e depois comprar a última por muito mais do que o preço pedido para que você possa aumentar o valor das casas que acabou de comprar a fim de vendê-las com um lucro enorme. Deitado nas notícias, vou acrescentar a isto, em vez de declarar fatos, declarar uma opinião sobre fatos. Como em vez de dizer o presidente aumentou os impostos sobre a gasolina, você diz mais uma vez, o presidente chimodricolou ao pequenote, aumentando o preço da gasolina para os aplausos de seus amigos barões do petróleo. Como nós contar os fatos e deixar-nos decidir o que pensar sobre isso.